Amados, eu quero trazer uma palavra para a igreja nessa noite, de esperança, irmãos, de fé, de motivação, de incentivo. Amados, nós precisamos crer que é possível nós sonharmos com aquilo que ainda não se realizou nas nossas vidas. Irmãos, o que nos move é sonhos, o que nos move é projetos, o que nos move, irmãos, é viver por uma vida melhor. Muitas vezes nós, seres humanos, cristãos, não temos mais sonhos nas nossas vidas. Achamos que a vida é só vir para o culto e do culto ir para casa. E passa-se 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e a gente não vive nenhuma novidade da vida. Por quê? Porque não sonhamos com aquilo que nós desejamos viver nas nossas vidas. Um exemplo, você sonha com uma viagem, mas você não tem condição de fazer essa viagem agora. Aí você marca essa viagem para o ano que vem. Você vai lá para o Caribe, França, Paris, Milão, Barcelona, Suíça. Aí você começa a planejar a sua viagem. Sabe o que é isso? É sonhar. Eu vou começar a sonhar, o ano que vem eu vou, o ano que vem eu vou. Esse ano não dá, mas o ano que vem eu vou. Então, irmãos, na vida espiritual nossa, não é diferente. E eu quero trazer alguns ensinamentos para as nossas vidas nessa noite, a respeito desse tema. Eu quero convidar vocês, amados irmãos, a acompanhar a leitura da palavra comigo, que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 20. Lucas capítulo 1, do verso 1 ao verso 20. Esse texto, amados, não tem quem não conheça esse texto. Então, vamos meditar nele um pouquinho nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor, amados irmãos. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Eu vou ler aqui na minha versão, irmãos. Lucas capítulo 1, do verso 1 ao 20. Será que eu errei o versículo aqui? É isso aí mesmo, vamos lá. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós. Verso 2. Conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Araão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo,
Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir a você estas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar, até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Que se cumprirão no tempo oportuno. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus. Senhor, queremos aprender tudo que o Senhor tem para ensinar para nós nessa noite. Senhor, nós sabemos que deste texto podemos tirar muitos ensinamentos, muitas pregações das mais variadas possíveis já foram tiradas deste texto. Mas nessa noite, Senhor, nós queremos aprender com o Senhor a sonhar antes, Pai, da nossa vitória chegar, a sonhar, Senhor, antes da nossa promessa, antes da nossa bênção, antes da nossa vitória chegar, Senhor, porque o sonho, ele alimenta a alma, Senhor, o sonho, ele exercita a nossa fé. Por isso, Pai, que o Senhor nesta noite venha não somente colocar sonhos em nosso coração, mas despertar os sonhos que já foram esquecidos por nós, os sonhos que estão guardados lá no fundo da nossa memória. Que nessa noite, Senhor, nós possamos, em nome do Senhor Jesus, ser reativados para a honra e a glória do seu santo nome. Pai, eu não tenho dúvidas de que o teu Espírito Santo está ministrando aos nossos corações nessa noite. Pai, nos dá fé, Senhor, fé para crer e tomar posse da tua palavra nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro, Senhor, por esta palavra. Senhor, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida dos ouvintes nessa noite, para que nós tenhamos graça para falar da tua palavra e graça para ouvir a tua palavra. Senhor, que nesta noite, nesta hora, neste momento, tudo que possa vir perturbar a mente e o coração desta pessoa, eu repreendo no poder que há no nome de Jesus, Pai, e declaro, como já foi dito aqui pelo pastor Christian, eu declaro a tua bênção sobre o teu povo nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Amém, igreja?
Irmãos, quantas coisas nós poderíamos falar desse texto? Se nós fôssemos falar tudo o que pode ser tirado desse texto, uma noite seria pouco para se pregar essa palavra. Mas como, irmãos, o tempo é o nosso inimigo, e a Bíblia diz que nós precisamos remir o tempo, aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Eu quero aqui nessa noite, irmãos, nesses poucos minutos que nós temos aqui da ministração da palavra, trazer para você direções que venham mudar a sua vida. Nesse texto que nós lemos aqui, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós encontramos aqui, amada igreja, a história de Zacarias e Isabel, um casal justo e temente a Deus, irmãos, que a própria palavra do Senhor diz que eles tinham um grande sonho. Eles tinham o que, igreja? Um grande... Qual era o sonho que eles tinham? O sonho deles era ser pais. Irmãos, para uma mulher, uma mãe, uma esposa que pode gerar, ter um filho, programar, planejar um filho, ou acontecer sem planejamento, é a coisa mais fácil que tem. Para uma mulher que não tem problemas para engravidar, o sonho não é um sonho distante, porque se relacionar com o seu esposo, com certeza uma hora ou outra vai engravidar. Agora, como que você vai falar para uma esposa, uma mulher dedicada, uma mulher temente a Deus, como você vai dizer para ela que é fácil ela ter um filho, quando às vezes ela passa a vida inteira sonhando com um sonho, e não consegue ter o seu sonho realizado? Talvez para a mulher estéril como Isabel, o sonho é ter um filho, ou uma filha. Talvez para você que já é pai, já é mãe, você tem um sonho, para você e para a sua família. Às vezes você tem um sonho para o seu filho é pequenininho, ainda não sabe se virar sozinho, e você já está sonhando, projetando o futuro dessa criança. Talvez você é um homem que aí trabalha dentro de uma empresa, é assalariado, mas sonha com o seu negócio. Talvez você, irmã, é dona de casa, mas tem o sonho de ser empreendedora. Mas essas coisas parecem tão difíceis, essas coisas parecem tão distantes de nós, irmãos. Mas aqui nós vemos aqui Zacarias e Isabel, apesar da idade avançada e das circunstâncias desfavoráveis, Deus realiza o sonho deles, amados, de uma maneira extraordinária. Irmãos, diga assim: o meu Deus é o Deus do extraordinário. Amém, irmãos? O Deus faz coisas que nenhum outro Deus, se é que existe, pode fazer. Ele é o Deus do extraordinário. Se Deus for fazer alguma coisa na sua vida, não é qualquer coisinha não. Ele vai fazer algo extraordinário. Talvez é uma doença que você tem. Talvez é a cura.
Nosso amado pastor Bonfim teve que viajar às pressas para a cidade de Bauru. De Bauru ele vai se dirigir para Cafelândia. O pai dele está com câncer, 80 e poucos anos, vai começar a fazer uma quimioterapia. E o cunhado dele, que cuidava do pai, infartou há 2 noites atrás. Está na UTI aguardando um procedimento, e ele está lá. Mas eu acredito, irmãos, que a presença dele lá não vai ser em vão. E Deus vai usar a vida dele lá naquele lugar. Não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer o extraordinário acontecer lá. O Deus do extraordinário, Ele não está só lá, Ele está aqui, Ele está na sua casa, Ele está com você dentro do carro, Ele está com você no trabalho, Ele está com você debaixo do chuveiro, Ele está com você no hospital, Ele está com você no centro da cidade. O Deus do extraordinário está conosco todas as horas. E a nossa história não é diferente da de Zacarias, irmãos. Um casal jovem, recém-casados, tem sonhos, e vai trabalhar para ver os seus sonhos realizados. O problema é quando nós paramos de sonhar, irmãos. O problema é quando a gente passa a não acreditar mais. E quando eu falo sonhar, não é sonhar enquanto dorme. Eu não lembro de sonho nenhum, irmão. Eu não sei se eu sonho. Se eu não sonho, eu sei que eu acordo no outro dia, eu não lembro de nada. Mas eu tenho sonhos ainda. Eu tenho sonhos para ser realizados. E pode parecer que já está tarde demais para Deus realizar esses sonhos. Mas Deus realiza o extraordinário, irmãos. Eu vim aqui para te falar que nós estamos adorando e servindo o Deus do extraordinário. O Deus que pega aquilo que não é nada e transforma numa grande coisa. Nós não éramos nada, olha quem nós somos no reino de Deus agora. Nós somos filhos, nós somos herdeiros, amados do nosso Pai Celestial. Então aqui, irmãos, nós vemos que apesar de toda a situação difícil, Deus realiza o sonho deles aqui, irmãos. E esta passagem nos ensina que com Deus é possível, amados, os nossos sonhos se tornarem realidades. Amados, eu quero explorar alguns pontos desse texto, mas o meu desejo é que enquanto eu prego, você vai despertando os teus sonhos aí dentro do teu coração. E enquanto eu vou pregando essa palavra, coisa que você já esqueceu, que já caiu no esquecimento da tua vida, Deus vai começar a trazer novamente a sua memória. O Deus que há 10 anos nos fez a promessa, Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. E toda promessa que Deus faz nessa terra, é para se cumprir nessa terra. Não é para viver no céu, irmão. No céu vai ser uma maravilha. No céu eu não quero ser rico, irmãos, porque lá a Bíblia diz que as ruas é de ouro. Para que eu vou querer ser rico no céu? Não vai ter carro, irmãos. Não vai ter fábrica da BMW, da Ferrari, dessas marcas famosas. Não vai ter fábrica lá para mim sonhar em comprar um carro. Lá, irmãos, eu não vou querer comprar uma casa dentro do condomínio mais luxuoso. Mas aqui eu tenho sonhos. Aqui você tem sonhos. E é esses sonhos que Deus quer tornar real em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui o mês que vem o casamento da filha do Fernando e da Camila. O ninho está ficando vazio, irmãos.
vai ficar só o Christian. O Christian daqui a pouco também bate asas e vai embora. Aí eu falei para eles: vocês vão começar a viver o que vocês nunca viveram na vida de vocês antes. Porque para todo tempo Deus tem uma bênção diferente. E amados, o homem já está desesperado, está sonhando mais do que a filha com o casamento, está sonhando como que vai ser o arranjo de flores, está sonhando como vai ser o tapete de entrada da noiva, está sonhando a gravata do noivo. E porque está sonhando, vai se realizar da maneira que está sonhando. Então o casamento, irmãos, de um filho, de uma filha, de um parente, de um amigo, irmãos, nos mostra que quando sonhamos, o sonho acontece de acordo com o que foi sonhado. Então, irmãos, nós precisamos sonhar e ver os nossos sonhos realizados. E a primeira coisa, irmãos, que eu venho a meditar aqui neste texto, é que eu preciso sonhar crendo nas promessas de Deus durante o tempo da espera. Esperar é fácil, irmãos? Ainda mais nos dias de hoje, que nós andamos ansiosos o tempo todo. A ansiedade, irmãos, tem sido um grande inimigo nosso. Por isso que Jesus disse para nós lançarmos sobre Ele toda a nossa ansiedade. Então, irmãos, crendo nas promessas de Deus durante o tempo da espera. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou. Você imagina Deus sentado no seu trono, se inclinando? Aquele cara está esperando com paciência em mim. Aquela moça está esperando com paciência em mim. Irmãos, Deus inclinou, Ele não vai voltar para trás sem antes realizar aquilo que você está esperando, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, veja só, no texto, no versículo 5 ao 7, vai dizer assim: no tempo de Herodes, rei da Judeia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Araão, família sacerdotal. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Ei, meu irmão, minha irmã, deixa eu falar algo para você aqui nessa noite. Não é o tempo da sua espera que vai roubar do seu coração a promessa de Deus. Eu vou repetir aqui: não é o tempo da espera que vai roubar do teu coração a promessa de Deus. Pode passar o tempo que for, mas eu não vou me esquecer da promessa de Deus. Amada igreja, a fidelidade nas pequenas coisas abre caminho para os grandes milagres na minha vida e na sua vida. Eu vou repetir aqui, irmãos: ser fiel nas pequenas coisas abre grandes caminhos para a bênção do Senhor na minha vida e na sua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Amados, nós sonhamos e vemos os nossos sonhos realizados, irmãos, quando confiantes que Deus ouve e responde às nossas orações. Tem alguém que ora aqui a Deus? Oh, glória a Deus, aleluia. Que susto que eu passei agora. Oração. Se você pegar essa palavra, irmãos, e tirar
o oro, fica o quê? Ação. Então toda oração sem ação não tem resultado. E o que é orar? Orar é falar. Quando eu falo com alguém, eu não saio sem resposta daquele ambiente. Nem que for uma resposta desagradável, ou uma resposta ignorante, mas com quem eu estou conversando vai falar comigo, por bem ou por mal. Agora, irmãos, se orar é falar, e eu preciso ter uma ação em cima da oração, então eu preciso confiar que Deus, Ele ouve a minha. Agora Deus deixa eu ser no vácuo? Ele responde, sim ou não? Mas por que muitas vezes nós não ouvimos a resposta de Deus? Por causa da ansiedade. Um ansioso não ouve ninguém, irmãos. Um homem ansioso não ouve os pais, não ouve a esposa, não ouve nada, porque a ansiedade é que domina ele. Então, irmãos, eu preciso confiante em Deus, que Ele ouve e responde às nossas orações. Olha só o que vai dizer aqui, irmãos, versículo 8 ao 14. Certa vez, estando de serviço, seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. A ansiedade gera medo, e o medo nos leva para longe das promessas de Deus. Perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: não tema, não tenha medo, Zacarias, a sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Com certeza, irmãos, naquele dia que Zacarias estava de serviço no templo, oferecendo incenso ao Senhor, ele devia estar falando: puxa vida, Senhor, eu tenho te servido com fidelidade há tantos anos, eu tenho te servido com temor, nesses últimos 60, 70 anos, eu nasci dentro de uma família sacerdotal, eu não me transformei num sacerdote, eu nasci pela sua vontade sacerdote. Mas, Senhor, eu tenho orado a Ti. Eu acredito, irmãos, que foi essa oração que ele estava fazendo diante do altar. Mas, Deus, eu estou aqui te servindo, queimando incenso, mas o meu sonho desde a mocidade, desde quando eu casei, ele nunca se realizou. Lembra que eu preguei aqui final de semana, que Deus muitas vezes quer ouvir de nós. Quando Jesus foi lá no tanque de Betesda, lá curar o paralítico, e ele pergunta para o paralítico: o que você quer que eu faça? Jesus sabe o que você precisa, mas ele está insistindo para falar isso com você. Hoje não era o meu dia de pregar na igreja, irmãos, mas Deus preparou o dia de hoje
para falar isso para a igreja. Eu sou aquele que sondo e esquadrinho o teu coração. Eu sei os teus pensamentos. Eu sei o que você quer falar antes mesmo da palavra chegar no seu coração. Eu conheço todas as coisas. E Zacarias está ali, irmão, diante do altar, talvez falando isso para Deus: Deus, eu não tenho filho. De repente Deus fala assim: Miguel, não tem jeito, desce lá. Miguel, ó, desceu. Ele estava onde? Aonde Miguel estava quando ele desceu? Está escrito no texto aí, irmãos. Gabriel, desculpe. Ele estava à direita do altar. Ah, você não pegou isso aí. Você está pedindo coisas para Deus? Você está orando a Deus sobre coisas? Deus ouve a tua oração? Deus responde a tua oração? O mesmo Gabriel que desceu naquele dia dentro do templo para trazer uma resposta de Deus para Zacarias, é o mesmo que desce aqui nessa noite. E talvez, não sei se ele está aqui à direita do altar ou se ele está à direita do altar, mas ele desceu com resposta de Deus. Só o que aconteceu? Zacarias, na hora que viu o anjo, o medo tomou conta do seu coração. Irmãos, nós somos assim. Eu acabei de dizer que o anjo desceu aqui para trazer resposta para nós. Sabe o que muitos de vocês fizeram? Imagina, deixou o medo tomar conta do seu coração. Pastor é lunático, tomou santo daime. Está falando que o anjo Gabriel desceu aqui na terra, dentro da igreja Plenitude. Ele podia descer em qualquer lugar. Ele desceu aqui para trazer resposta para alguém. Esse é o medo que toma conta do teu coração. Esse é o medo que toma conta do nosso coração. O medo nos impede de enxergar a bênção em nome do Senhor Jesus. Você tem dúvidas que Deus ainda dá ordem aos anjos para trazer respostas para nós? Lá no Salmos 91 está escrito: Ele dá ordem aos seus anjos a seu respeito. Ele dá ordem aos anjos a seu respeito. Ele dá ordem aos anjos a seu respeito. Ele dá ordem aos anjos ao seu respeito. Por que você acha que você ainda não se lascou todinho? Por que você acha que ainda você não se lascou todinha? Porque a vida que muitos vivem é uma vida, irmãos, que nos leva à derrota. Por que nós estamos de pé ainda? Eu não estou de pé porque eu sou bom. Eu não estou de pé porque eu sou forte. Eu não estou de pé, irmãos, porque eu sou pastor. Eu estou de pé porque enquanto eu estou de pé, alguém está de joelho clamando pela minha vida e falando: Deus, dá livramento para o pastor André, dá livramento para o teu servo, mantém ele de pé. O que nos mantém de pé, irmãos, são joelhos dobrados que nós nem vimos e nem sabemos quem são. Porque às vezes lá na tua casa, quando você está orando, sem inspiração nenhuma, o Espírito Santo vem e coloca uma pessoa no seu coração. Aí você começa a ser incomodado a orar por ela. E você começa a orar por ela, mas ela não está nem sabendo que você está orando por ela. Mas a sua oração tem mantido alguém de pé. Então, amados, creia, seja confiante que Deus ouve e responde às suas orações.
realizados. Quem quer ver seus sonhos realizados aí? Eu creio. Mesmo que a minha fé vacile, mesmo que a minha fé vacile por um momento, eu vou continuar crendo nas promessas de Deus. Você tem sonho de ser um sacerdote? Você tem sonho de ser um pastor, uma pastora? Você tem sonho de aprender a tocar um instrumento, mesmo sem nunca ter botado a mão num instrumento? Você sonha em cantar louvores diante de uma igreja ao Senhor? Você sonha ser um missionário? Você sonha ser um pai de excelência? Você sonha trazer prosperidade para dentro da tua casa? Muitas vezes a nossa fé vacila, irmãos, como a minha já vacilou várias vezes. Mas mesmo vacilando, eu continuei crendo, ainda que fosse lá no fundinho, no fundinho, no fundinho, tudo falando não vai dar certo, circunstância, situação falando não vai dar certo, mas lá no fundinho ainda tinha uma brasinha pequenininha acesa. E de repente essa brasinha, irmãos, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai aumentando, ela vai trazendo uma força, ela vai trazendo uma fé. Daqui a pouco a gente já está andando pela rua, falando eu creio, eu creio, eu creio, está chegando. Eu estou sentindo, pastor, que alguma coisa vai acontecer de bom na minha vida. Irmãos, eu já tive muito dessa sensação. Eu estou andando na rua, nossa, vem um vento assim, vai acontecer alguma coisa, e eu fico, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e acontece. Acontece, irmãos, é batata. Então, irmãos, olha só o que diz o texto aqui, para me encaminhar aqui para o encerramento da mensagem. Do verso 14 ao 20, mesmo que a fé vacile, repita isso, amados irmãos, diga assim: mesmo que a minha fé vacile, por um momento, eu vou continuar crendo. Pedro, quando estava andando por cima das águas, sobre a palavra de Jesus, teve um momento que a fé dele vacilou, e ele começou a afundar na água. Jesus não é igual a gente, que se a gente fala assim, afunda seu tonto, quem mandou você não crer? Jesus não é assim. Jesus sabe que Pedro tinha fé, mas ele vacilou na fé, e na hora que ele vacilou na fé, Jesus pega na mão dele, fala: você não vai afundar não, meu filho, você vai voltar comigo andando para dentro do barco. Ei, meu irmão, se Deus leva você para um mover sobrenatural, você vai ter que voltar também para o lugar onde você estava, vivendo esse mover sobrenatural. Ninguém vai ficar afundado no meio do caminho, porque Jesus não vai deixar nós afundarmos no meio do caminho. Então diz assim: ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. O louvor pode subir aqui, por favor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, que estavam afastados, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos,
e os desobedientes a sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não tenho dúvida disso, e se eu estou pregando e profetizando isso na tua vida, é porque eu creio. O que Deus vai nos dar não é só para abençoar a mim, vai ser para abençoar muita gente. Olhe aqui para mim, igreja, você está disposto a abençoar muitas vidas com aquilo que Deus vai te dar? Sim ou não? Zacarias, você quer um filho? Quero. Então Deus vai te dar. Ele vai ser motivo de grande alegria para você. Só que não para por aí. Ele vai pregar para muitos desviados dentro da nação de Israel, e ele vai trazer essas pessoas para a presença do Senhor. Irmãos, o que um pai sacerdote poderia esperar de Deus? O teu filho vai vir na unção e no poder de Elias. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Você quer mais, irmãos? Eu vou dar João Batista, mas ele vai abençoar a nação inteira. Está disposto a repartir a bênção que Deus vai te dar com outras pessoas? Porque nós somos egoístas, irmãos. Nós recebemos a bênção, mas não queremos compartilhar. E o anjo falou aqui para ele. Zacarias perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso, Senhor? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado só para transmitir isso para você, Zacarias. Eu vim aqui nessa noite, irmãos, pregar para você. Glória a Deus. Eu vim aqui pregar só para você, irmãos. Que Deus vai fazer. Não sei qual é o teu sonho. Não sei o que talvez já morreu no teu coração. Mas eu sei de uma coisa: Deus nunca prometeu um filho para Zacarias, muito menos para Isabel. Eles não caminharam 70 anos esperando essa confirmação dessa promessa, mas ele vinha orando, 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 até que o milagre aconteceu em nome do Senhor Jesus. Então eu vim aqui para te dizer: não ore por muitas coisas, porque muitas coisas não vai acontecer na sua vida, porque você vai esquecer de cada uma que ficou para trás. Mas seja perseverante em uma, em duas, em três coisas, e ora, 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 até acontecer, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso, igreja? Então se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Eu vou orar pela sua vida. Eu quero te abençoar nessa noite. Você que pode, põe a mão no teu peito. Senhor meu Deus e meu Pai, a tua palavra fora pregada, Senhor, e eu creio que está aqui um povo de fé diante do Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus,
traz confirmação no coração, realiza sonhos, realiza pedidos que estão sendo apresentados continuamente na tua presença, Senhor, assim como tu deste ordem a Gabriel para trazer a resposta, Senhor, eu creio que nessa noite a tua palavra, ela está sendo uma resposta para muitas vidas aqui em nome de Jesus. Por isso, Pai, confiante no Senhor, nós vamos continuar crendo que o Senhor é fiel para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em ti opera. Senhor, nesta noite, derrama agora, abre as comportas dos céus e derrama bênçãos sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode celebrar ao Senhor por esta palavra nessa noite, adorar pela sua fidelidade.